Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando o primeiro tema do Laboratório de Ensino de Física. Espero que vocês gostem e temos vários temas ao longo aí do ano em relação à física, certo? Eu acho que para começar, o tema inicial seriam as 7 grandezas básicas, ou as 7 grandezas principais que nós temos. Bom, por que grandeza? Bom, em matemática estamos muito acostumados a fazer uma continha lá, sei lá, por exemplo, x mais 7 igual a 12, certo? Então temos a continha, tem uma igualdade, certo? Então esse lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito aqui, certo? Bom, a gente resolveu essa equação, passava um termo para lá, ó, x igual a 12 menos 7, certo? Subtrair 7 dos dois lados, continua com a igualdade. E daí a gente resolvia esse problema e achava x igual a 5, certo? Então, matematicamente, está perfeita nossa resolução, certo? E nós utilizamos na física essa resolução matemática, certo? Porém, qual é o problema que nós temos quando estamos falando em física? Imagine que essa equação está descrevendo a velocidade de um objeto, certo? A pergunta é, qual foi essa velocidade? Por exemplo, 5 metros por segundo ou 5 quilômetros por hora? Bom, esses dois valores são diferentes, certo? Porque se transformar 5 metros por segundo em quilômetros por hora, dá 18 quilômetros por hora. Nós temos uma diferença entre esses dois termos aí, tá? Então, o que nós temos que fazer além de tudo na física, gente? Nós temos que, quando for indicar um número, né? Por exemplo, esse x aí, quando for indicar uma grandeza, nós estamos trabalhando, além do número que indica a quantidade dessa grandeza, nós temos que adicionar o termo da unidade, certo? Então, acrescentamos um termo aqui a mais, ó. Esse lado esquerdo da equação que nós estamos falando aqui, x mais 7 igual a 12, na física nós temos que ter, além do número ser igual, a unidade também deve ser igual dos dois lados, tá? Então, nós temos que descrever essas grandezas. E como que nós podemos descrever essas grandezas, pessoal? Bom, vocês já ouviram falar sobre algumas, né? Por exemplo, professor, já ouvi falar sobre força, que a força é dada em Newton. Ou a energia é dada em Joule. Mas eu sei que tem outras unidades para o Joule, para a energia, além do Joule. E nós sabemos também que temos outras unidades de força, além do Newton, certo? E como que a gente faz aí, pessoal? Qual que nós devemos utilizar? E daí entra uma coisa muito interessante, que é o chamado Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, que já deve ter ouvido falar. Então, Sistema Internacional, né? Por isso que é SI, de unidades. E onde que ele foi? Quem utiliza isso? Quase todo o mundo utiliza agora o Sistema Internacional, certo? Algumas localidades só ainda que não aceitaram por completo. Tudo bem, pessoal? E quem descreve isso daí? Esse tem um escritório que foi criado na França. Tudo bem, pessoal? Que é chamado de Bureau International de Pesos e Medidas. Vou escrever aqui, ó. Bureau, certo? Internacional de pesos e medidas, pessoal, certo? O Bureau em francês seria escritório ou agência, certo, pessoal? Então seria escritório internacional de pesos e medidas. Ele foi criado em 1875, certo? Lá na França, pessoal. E ele então fica responsável por estabelecer, certo? Esses fundamentos de medição, quais seriam as unidades utilizadas para cada um dos termos, certo? E aqui no Brasil, quem estabelece essas regras é um Inmetro, certo? E o Inmetro ele aceita esse sistema da Bureau International de Pesos e Medidas, certo? Como quase todo mundo. E ele é conhecido como um sistema métrico, certo? Então a gente utiliza a ideia de metro, certo? Bom, nós temos inúmeras unidades. A força Newton e a energia em Joule são unidades do sistema internacional. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje como curiosidade é que existem 7 grandezas básicas, 7 grandezas principais, que todas as outras são escritas através dessas 7 grandezas.
Por exemplo, a força Newton, energia em Joule, não é uma grandeza base. A gente pode escrever ela em função dessas grandezas bases, certo? Então, todas as unidades, todas as grandezas, a gente escreve por essas 7 bases. Então, pessoal, vamos mostrar quais são essas 7 grandezas base, pessoal. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, os 7 termos, né? Os 3 primeiros a gente vai ver que a gente vai utilizar bastante nos primeiros temas de física aqui do LEF, porque são as grandezas que nós vemos em toda a mecânica. Tudo que a gente for estudar em mecânica, somente essas 3 grandezas bases são importantes, certo? As demais não vão entrar na parte de mecânica, certo? Então, a primeira de todas, pessoal, é o comprimento, certo? Comprimento, geralmente a gente chama ele de L, H, depende, tem várias formas de a gente chamar esse comprimento, certo? E a unidade que nós utilizamos no sistema internacional é o metro, certo? Que a gente indica por M, né? Que é um metro. Beleza, pessoal? A segunda é a massa, que nós indicamos geralmente pela letra Mzinha, certo, pessoal? E a unidade do sistema internacional é o quilograma. Então, essa é a terceira unidade. A segunda, desculpa. A terceira é o tempo, pessoal, certo? Que indica por um T minúsculo, certo? A unidade do sistema internacional é o segundo, certo? Que indica pela letra S, certo? O quarto, que daí já sai da mecânica, né? Então aqui, ó, é a parte da mecânica. O quarto seria a corrente elétrica, certo? E nós indicamos por um I minúsculo. E a unidade é o ampere. A quinta está envolvida com a termodinâmica, que é a temperatura. Que diferente do tempo, a gente usa o T maiúsculo, certo, pessoal? E a unidade é o Kelvin, não é o grau Celsius, certo, pessoal? É o Kelvin. E nós temos também o que a gente utiliza bastante em química, que é a quantidade de uma substância, certo? Então, quantidade de substância. Geralmente nós indicamos isso por um N minúsculo. E essa unidade é o mol, certo? E a última, que está ligada com intensidade, com luz, certo? É chamada de intensidade luminosa, que a gente vai indicar pelo I maiúsculo, tá? E a unidade chamada de candela. Tudo bem? Então essas são as 7 grandezas, pessoal, que descrevem todas as demais. Então a gente pode trabalhar com cada uma delas. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero um adendo aqui, ó. Vocês observaram que nós temos um símbolo, certo? Para indicar cada unidade, certo? Isso daqui é um símbolo, pessoal. Vamos por aqui, ó, indicar a unidade. É um símbolo que é um símbolo internacional. Todos os países utilizam esse mesmo símbolo. Então, cuidado. Isso daqui não é uma abreviatura. É um símbolo. Então, sempre você vai utilizar metros. 1 metro. Beleza. 2 metros. Não tem problema. Está no plural. Você coloca no plural a sua unidade. Certo? Mas você indica sempre pelo mesmo símbolo. Tá errado escrever 2 metros. Ou 1 metro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Indicar por uma abreviação do metro. Não, isso está errado, certo, pessoal? Essa unidade aqui é internacional. Todos os países que usam o sistema internacional utilizam sempre o M, tá? Quilograma, segundo, ampere e assim por diante. Bom, uma coisa que vocês devem ter observado aqui, ó, pessoal. Observe aqui no A, ampere, e no K de Kelvin. São homenagem a pesquisadores, o Ampere e o Kelvin, né? Um francês aqui e um britânico. Bom, pessoal, observem que o A do ampere é minúsculo. O que significa? Toda vez que a gente for escrever a unidade, a escrita da unidade sempre minúscula, pessoal. A letra sempre minúscula, tá? E essa unidade, que é sempre escrita minúscula, só ela que vai no plural, certo, pessoal? Só temos uma exceção dessa unidade, pessoal, que é o grau Celsius, certo?
Os graus Celsius, que é a unidade de temperatura que é muito utilizada no Brasil, a gente indica a unidade como sendo o grau. Então, ó, grau ou graus, e daí o Celsius vai em maiúsculo. Mas observe que anteriormente nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos que o grau é minúsculo, certo? Então essas são as 7 grandezas que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode reescrever algumas unidades em relação a essas 7 grandezas. Tudo bem? Então vamos ver aqui, pessoal. Primeira grandeza que a gente viu no começo lá, a força. A força é em Newton, certo, pessoal? Nós vamos ver mais pra frente. Só que mais pra frente a ideia de força, certo? Mas a força em Newton quer dizer o quê? Lembra, ó, força é igual a massa vezes aceleração. Então o Newton é massa vezes aceleração. Massa é quilo, aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então observe aí, ó, eu escrevi o Newton em relação a essas unidades. Observe, aceleração, metros por segundo ao quadrado, escrevi em relação a elas, certo? Vamos ver algumas outras, pessoal. Por exemplo, que a gente já viu também, que a gente viu anteriormente, energia, que é o joule, certo, pessoal? Bom, energia é joule, mas energia também, o joule também é utilizado para trabalho. Lembra que já vai ver que trabalho está ligado diretamente com energia, certo? Trabalho é força vezes deslocamento. Então o joule seria força de deslocamento Newton vezes metro. Só que o Newton está aqui em cima, ó. Quilo vezes metro sobre o segundo ao quadrado. Esse é o Newton vezes o metro. Ou seja, o joule é igual a quilo vezes metro quadrado sobre segundo quadrado. Observe as 3 unidades que nós temos. Vamos outra aqui, ó, pessoal. Pressão. Pressão em Pascal, certo? O Pascal é o que? É força por área. Força por área. Área, metro quadrado. Vamos por lá, Newton. Ó. Quilo vezes metro sobre segundo ao quadrado, dividido por metro quadrado. Vamos por 1 aqui embaixo para multiplicar o que? Meios e extremos. Certo, pessoal? Então, com isso, nós temos o que? Eu posso cancelar um m aqui, ó. Vai ficar quilo dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Então, observe aqui que nós já resolvemos 3 casos aqui, ó. Por exemplo, o outro, a potência, pessoal. A potência é dado em watts, certo? E se a gente for lembrar, a potência watts é trabalho por tempo. Então, trabalho é joule por tempo segundo. Então, a gente vai fazer a mesma ideia ali, ó. Joule é quilo vezes metro quadrado sobre segundo quadrado. A gente já viu isso. Dividido por segundo. Vamos por 1 aqui embaixo, fazer meios, né? Ficar meios com meios e extremos. Certo, pessoal? Nós temos o que? Vai ficar o quilo vezes metro quadrado dividido por segundo ao cubo. Olha lá, pessoal, nós demonstramos algumas equações que descrevem elas. Outras são mais simples, que já são direto, por exemplo, a área, metro quadrado, volume, metro ao cubo. A densidade é massa sobre volume, né? Então é quilo por metro cúbico. A velocidade que a gente já viu no começo lá, metros por segundo. A aceleração, metros por segundo ao quadrado, já são diretas. Mas essas daí eu mostrei para vocês que nós temos o que, pessoal? Uma pequena variação ali, certo? Professor, mas ficou falar sobre as grandezas que são envolvidas na mecânica é mais tranquilo. Podemos ver algumas outras para mostrar, por exemplo, na eletricidade eu só vi uma unidade lá que era o ampere. Eu consigo escrever tudo por ampere, pessoal? Exatamente, pessoal. Vamos ver alguns casos então na parte da eletricidade, então. Então, na eletricidade nós temos, por exemplo, corrente, certo? A corrente, nós temos a equaçãozinha, a unidade da corrente, que é o ampere, é o único que é dado lá no termo, certo? Então, vamos pensar o seguinte, carga, uma carga elétrica, pessoal. Qual que é a unidade dela? Bom, nós sabemos que a unidade dela é o Coulomb, certo, pessoal?
Então vamos ver se a gente consegue escrever esse coulomb em função desses termos aí. Bom, nós sabemos pela teoria, certo? Que corrente é carga, a quantidade de carguinhas que passam no intervalo de tempo. Ou seja, daqui eu tenho que corrente é a carga é o coulomb dividido pelo tempo segundo. Ou seja, o coulomb é ampere vezes segundo. Olha lá, o segundo que a gente já tinha visto anteriormente e o ampere. Então, com isso a gente mostrou que a carga temos nesse termo aí, certo? Outro que nós vamos ver lá, quando a gente fala sobre tensão, a famosa diferença de potencial de DDP, certo, pessoal? Que a gente dá ela em volt. Daí lembra que a gente consegue descrever, por exemplo, a DDP, pessoal, como sendo o que? Lembra que a gente fala sobre potência. A potência da fonte é tensão vezes corrente. Então a gente pode escrever, ó, a potência é I, a corrente vezes a DDP. Então a gente pode escrever o V como sendo potência por I, ou seja, watt por ampere. Bom, o watt a gente já viu, certo, pessoal? O watt é metros ao quadrado vezes quilo por segundo ao cubo. Isso vai ser dividido pelo ampere, certo? Vamos pôr um aqui para fazer meios e extremos, certo, pessoal? Com isso a gente acha que a unidade de tensão, né, da DDP volts, é igual aqui, ó, metro quadrado vezes quilo dividido por ampere vezes segundo ao cubo. Observe que nós já achamos outro termo aí, certo? Bom, vamos ver mais um então. A resistência, pessoal, que é o Rzinho. A resistência, nós sabemos que tensão é igual a R vezes I, ou seja, o R, né? R é igual a V sobre I. A unidade da resistência é o ohm, certo? Todas as unidades que eu estou falando para vocês, ohms, coulomb, pessoal, volts, são unidades do sistema internacional, tá? Só que a gente consegue escrever elas em função dessas 7 bases. Então vamos lá, ó. Resistência ohm, o volt, a gente acabou de fazer aí, ó, metro ao quadrado vezes quilo, dividido por ampere, vezes segundo ao cubo, dividido pela corrente. A corrente é o ampere. Vou pôr dividido por 1 para fazer meios e extremos aí, certo, pessoal? Então aqui, ó, meios e extremos, vai dar o que? O ohm a gente pode escrever também como metro quadrado vezes quilo. Temos 2A ali, agora A ao quadrado, que é 1 ampere ao quadrado, vezes segundo ao cubo. Então, observe, eu reescrevi equações de eletricidades, todas baseadas em ampere, né? Quilo e segundo e metro. Beleza, pessoal? Então, isso é bem interessante para a gente. Mas existem algumas unidades que a gente utiliza muito, que não são do sistema internacional, tá, pessoal? Elas não são do sistema internacional, mas a gente pode trazer elas para o sistema internacional. Quais são essas unidades, por exemplo, pessoal? É muito utilizado para descrever tempo o termo minuto, certo? O minuto é quanto, pessoal? A gente sabe que o minuto é 60 segundos. Então, observe, não é uma unidade que transforma, a gente tem que transformar o termo todo. É 60 segundos. A mesma coisa com a hora, certo, pessoal? A hora é o quê? São 60 minutos. Ou seja, 60 vezes 60 para dar em segundos, ou seja, 3.600 segundos. Então, observe que são unidades que não são do sistema internacional, mas são muito utilizadas. Por exemplo, velocidade de quilômetros por hora. A hora está bem aí, certo, pessoal? Outro que a gente utiliza bastante é o que? O litro, certo? Que a gente indica geralmente pelo L maiúsculo. Esse litro, a gente pode indicar ele como sendo 1 decímetro cúbico, porque o litro é uma unidade de volume, por isso o cubo aí, certo, pessoal? Então a gente pode até descrever depois como sendo mais fácil. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico,
certo? Nós vamos ver a ideia de transformação de um termo para outro para ver como que a gente faz essas transformações, certo, pessoal? Todos que quiserem também sobre o Sistema Internacional, vocês estão aí na descrição do vídeo, tem um link para o site do Inmetro, certo? Que tem um arquivo em PDF com um resumo do Sistema Internacional, tá? Então essas são 7 grandezas básicas que nós temos, pessoal. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. Certo, pessoal? Mas lembrem, nós vamos utilizar unidades mais simples, Newton, Joule, que são unidades também do Sistema Internacional. E o interessante do Sistema Internacional é o porquê, pessoal? Se você usar todos os dados do Sistema Internacional fazer uma conta e ter uma incógnita X, a resposta no final da unidade vai ser uma unidade do Sistema Internacional também. Então, se quer achar força, você tem a massa e a aceleração. Se a massa está no Sistema Internacional, a aceleração também está no Sistema Internacional, ou seja, está em quilo, está em metro e está em segundo, ou seja, a unidade de força também vai ser no Sistema Internacional, que será um Newton. Certo, pessoal? Então, ao longo dos temas, a gente vai ver as unidades do Sistema Internacional, a gente vai sempre discutir entre isso, certo? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais, tchau, tchau.